Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Stephanie Cerqueira e o nosso convidado de hoje é Leonardo Veríssimo. Ele é pastor presbiteriano, mestre em teologia histórica, graduado em psicologia com especialização em neuropsicologia, autismo e altas habilidades superdotação, e mestrado em ciência do desenvolvimento humano. Tem atuado na conscientização e formação de igrejas acolhedoras e inclusivas. Seja bem-vindo ao programa Entrevista. Muito obrigado, Stephanie. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. O tema da nossa conversa é sobre autismo e igreja, acolhimento e inclusão. Pastor Leonardo, como uma igreja pode ser mais inclusiva com quem tem autismo ou outro tipo de deficiência? Eu acho que a gente começa por aqui, falando sobre o tema, trazendo isso para dentro da igreja. Acho que todo mundo hoje fica um pouco assustado da quantidade de pessoas que têm sido diagnosticadas. É um tema que até 10 anos atrás ninguém falava, hoje a gente fala muito sobre isso, mas a gente precisa lembrar que pessoas com deficiência sempre existiram e a igreja sempre foi uma ferramenta, né? Sempre foi um local onde essas pessoas eram acolhidas. Então, a gente começa fazendo isso, falando sobre o tema e mostrando para essas pessoas, para as famílias, que elas são importantes. Pastor, você pode contar um pouco do seu trabalho sobre a conscientização e o acolhimento? Eu acho que é importante dizer que eu sou diagnosticado com autismo e também com altas habilidades. O meu filho também caminha nessa mesma direção, ainda que pequeno, mas a gente tem trabalhado nisso. E desde há 15 anos, quando eu me tornei pastor, eu tenho trabalhado com pessoas em situação de vulnerabilidade. Primeiro no campo missionário, depois na igreja. E sempre esse foi um público, né? Principalmente as pessoas com algum transtorno mental, sempre essas pessoas estavam no campo de acolhimento e de atenção do ministério. Hoje eu sou pastor de uma igreja e na igreja que eu pastoreio a gente tem um grupo de apoio a famílias e pelo menos uma vez a cada 2 meses a gente tem um profissional que faz uma palestra e dá oportunidade para essas famílias apresentarem as suas angústias, as suas dúvidas, e dessa forma o diálogo vai sendo conduzido, né? A gente vai trazendo essas pessoas para dentro e participando da vida delas, auxiliando. E fora isso, eu também tenho auxiliado, talvez o termo fosse aconselhando algumas igrejas, né, nesse processo de se tornar uma igreja acolhedora, eu gosto de usar esse termo, ou então inclusiva, né, e reformulando ministérios, estruturando ministérios. Então eu tenho atuado também nessa forma, fora o trabalho na clínica que eu faço de atendimento e avaliação de pessoas também. Como as igrejas podem melhorar a sua acessibilidade? Olha, esse é um aspecto essencial da discussão. A gente tem normas técnicas para isso, né? Então, quando a gente fala de acessibilidade, é claro que aqui a gente está falando de autismo, mas a gente precisa entender que são inúmeras deficiências e todas elas têm uma característica importante. Eu gosto de dizer também, Stephanie, que ainda que você não tenha uma deficiência hoje, se Deus te abençoar com longevidade e você chegar lá no auge dos 90 anos, ou um pouquinho antes disso, você vai ter dificuldades de mobilidade, auditiva, visual, a necessidade de ter um corrimão nas escadas, de ter, de repente, um piso tátil, de ter uma comunicação alternativa. Então, há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, uma normativa foi estabelecida de espaços públicos, e é claro que a igreja, no sentido, também entra nisso, e as igrejas tiveram aí por volta de 10, 12 anos para se adequar. E muitas vezes a gente não vê isso acontecendo. Então a igreja se preocupa com uma série de outras coisas, mas não em acolher as pessoas. E é importante a gente entender que 15 centímetros pode ser uma barreira para impedir que alguém participe de uma programação. Um degrau de 15 centímetros, né? Então, tem uma necessidade de fazer isso. Com relação ao autismo, a gente não tem uma necessidade, talvez,
de uma mudança completa do ambiente, mas eu diria que ajustes na iluminação, ajustes no som e algumas questões assim sensoriais, por exemplo, o ar-condicionado que muitas vezes hoje é usado, se esse ar-condicionado ele é muito frio, as pessoas terão dificuldades. E as salas, né, onde as aulas acontecem, é sempre importante que tenha um cuidado para os móveis, né, não serem, não colocarem em risco, vamos dizer assim, alguém que eventualmente tenha uma crise, alguma coisa. Mas eu vejo que é um conjunto e começa com as atitudes assim de tentar mudar esse contexto. E quais são os desafios mais comuns enfrentados por pessoas autistas que participam de cultos nas igrejas? Todos, todos os possíveis. Assim, a gente tem 2 critérios diagnósticos hoje, que é a dificuldade de comunicação e os padrões restritos de comportamento. Mas eu sempre digo que para o autista, a maior dificuldade que ele tem é relacionado a esses aspectos de hipersensibilidade ou hipossensibilidade. Então imagina só, você chega na igreja, quantos odores tem numa igreja? Quantos perfumes tem numa igreja? Então tem pessoas que têm uma questão olfativa muito sensível, é um desafio. A questão tátil, as pessoas gostam de cumprimentar, de abraçar, de pegar, e aí nós temos autistas que têm muita dificuldade com isso e outros que têm mais facilidade. O som normalmente é um grande desafio, e aí existem aparelhos, até aplicativos, em que você consegue regular o som de uma forma que fique mais, que agrade a maior parte das pessoas, né? E como eu disse, a iluminação também pode ser um desafio, a temperatura do ambiente também pode ser um desafio, mas isso tudo, quanto mais idade esse autista tem, mais adaptado ele está. E talvez ele não perceba o prejuízo. As crianças, a gente vai ver isso com maior clareza, né? Então, é importante ter sensibilidade para entender que pode não ser uma birra, pode não ser uma criança mal educada, mas talvez 17 graus é muito frio para ela e é por isso que ela fica incomodada. Talvez o agudo do som é um desafio. Então, a gente tem que ter um olhar nesse sentido, mas eu diria que são muitos os desafios para um autista na igreja nesses aspectos. E quais estratégias práticas as igrejas podem adotar para incluir melhor crianças com autismo em atividades como escola dominical ou programas juvenis? Eu tenho visto acontecer com bastante sucesso algumas igrejas realizando esse processo de acolhimento, e aí a gente precisa de algumas coisas. O ideal é que nós tenhamos uma sala adequada, né? O que seria uma sala adequada? Uma sala onde, por exemplo, esses móveis, pensando em crianças, né? Os móveis da sala não fossem móveis onde a criança pode se machucar, caso ela bata ali nos móveis. Algumas igrejas têm feito uso desses pisos de EVA para que a criança possa ficar sentada no chão, ou cadeiras de plástico que o risco é menor de se machucar. Um aspecto importante que essa sala, mas isso não é só para o autismo, é que essa sala tenha uma acústica boa, uma forma, poucas distrações, né, para que a criança consiga manter a atenção. Um outro aspecto que eu vejo que talvez é o maior desafio é uma equipe, né, de professores, de auxiliares, que tenham uma qualificação. Não estou dizendo profissionais, não estou dizendo ter uma especialização, é claro que se isso existir, melhor ainda, mas que entenda quais são as questões, que tenha sensibilidade. Hoje a gente tem vários cursos na área de acompanhante terapêutico, que é possível fazer. A gente tem também tentado oferecer alguma coisa nesse sentido, né, nisso que eu falei de acompanhar as igrejas, para que aquele aluno que necessita, não é porque é autista que precisa de um apoio 100%. Talvez ele precise de uma coisa assim, mais de orientação, de levar ao banheiro, de alguém que preste mais atenção nessa criança, enquanto as outras também estão sendo assistidas, para que uma crise não aconteça, né? Então, eu diria que uma igreja que quer fazer isso, ela precisa primeiro fazer um investimento em pessoas, num treinamento de
de professores, de auxiliares, para que essa equipe tenha as ferramentas. As adaptações de estrutura, a gente já falou que é importante a acessibilidade, mas as estruturas elas podem vir num segundo momento, eu diria, com esse acompanhamento. E diante dos desafios daquelas pessoas que estão ali nessa igreja. Você, como pastor e formado em neuropsicologia, como você vê a questão da inclusão de pessoas autistas e deficientes nas igrejas? Eu vejo que a gente ainda tem uma barreira muito grande de atitude, hoje menor do que um tempinho atrás, mas ainda temos, e principalmente dependendo do ramo, né, teológico que essa igreja segue, isso pode ser bastante difícil para a família, e muitas vezes a gente percebe até uma recusa em buscar um acompanhamento e um tratamento por uma questão teológica. E o que eu diria? A gente deve orar por todos, e por essa criança em especial, mas existem recursos hoje, médicos, profissionais, que podem auxiliar e dar qualidade de vida para essa criança. Então, a mudança de atitude é fundamental para que a igreja acolha as famílias e as pessoas autistas. Pastor, você pode deixar uma palavra ou versículo aos nossos ouvintes sobre a importância da inclusão do autismo e outras deficiências nas igrejas? Stephanie, meu texto preferido é João capítulo 1, versículo 14, que diz, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória do unigênito do Pai. Se Jesus se tornou como nós, para nos acolher, para nos levar a palavra de Deus, é esse o movimento que nós também devemos fazer para com as pessoas. Não é se tornar deficiente, mas é ter sensibilidade para aquilo que as pessoas estão vivendo e as suas famílias também. No programa Entrevista de hoje, conversamos com o pastor Leonardo Veríssimo. Muito obrigada pela sua participação no programa Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu quem agradeço. Deus abençoe. Se você perdeu a nossa conversa, é possível ouvir o programa na íntegra no site rtmbrasil.org.br e nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve produção e apresentação de Stephanie Cerqueira, trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos, Lua Teixeira e Thiago Liza. Até a próxima entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.